Olá, sejam bem-vindos ao podcast, o primeiro podcast de pediatria aqui em Moçambique. Eu sou a Anaísa Adrianópolis, a vossa host, e venho aqui com um tema hoje super importante, que é sobre os sibilos e a respiração difícil. Temos aqui uma doutora super especial que vai explicar-nos um pouco sobre este tema. Doutora, por favor, pode apresentar-se. Olá, bom dia, muito bom dia. Meu nome é Waila Marreiro, eu sou pediatra e, estou aqui para um pouco abordar este tema de suma importância para os pais e cuidadores das crianças. Certo. Como pontapé de entrada, gostaria de pedir que a doutora explicasse um pouco sobre a respiração e como é que os sibilos surgem, quais são os diferentes sons pulmonares e a atenção que deve-se ter a eles. Nesta primeira fase, desde a infância, desde que nasce o bebê até a adolescência. Sim. Bom, sibilos não são mais que o som, né? Que aparece como consequência da obstrução das vias aéreas, né? Eles aparecem, ou seja, eles vêm diretamente dos brônquios, né? E aparecem principalmente nos brônquios mais pequeninos, na medida que acontece a obstrução bronquial, então eles vão aparecendo com maior frequência, né? Então faz parte da expressão clínica que aparece como manifestação de que há qualquer coisa aí nos pulmões que não está bem. Depois, outros sons que temos a nível pulmonar são, para além do civil, são os roncos, que decimos que são fervores que falam de obstrução bronquial. Então, temos roncos e temos os civilos. E, principalmente, a origem é nos brônquios, propriamente dito. Sim. E aparecem principalmente no momento em que nós estamos expirando, né? Temos a inspiração, onde entra o ar a nossos pulmões, e depois temos a expiração, onde sai, né? Então, eles aparecem nesse momento da expiração. Depois temos outros fervores que podem aparecer no momento que estamos inspirando, que o ar entra nas nossas vias respiratórias, e já esses são crepitantes, são subcrepitantes. Então, quando temos uma criança que pode aparecer com dificuldade respiratória, no nosso exame físico encontramos estas alterações, pois nos faz pensar um pouco em diferentes etiologias, né? E, em princípio, é isso. Nos aparece na inspiração e outro na expiração. Certo. E há como comparar um pouco para os pais também em casa conseguirem identificar e melhor explicar ao profissional de saúde como é que eles soam, os sibilos e talvez os roncos. Os pais descrevem muitas vezes, quando chegam à consulta, como chiados. Eles é mesmo um chiar. Sim. Né? Exatamente. Aquele sound que é o próprio ar, quando passa através das vias respiratórias, bem estreitinha, então provoca aquele sound. E é isso, basicamente. Sim. Às vezes, dependendo da magnitude, da gravidade da obstrução bronquial, eles podem se ouvir, os pais conseguem ouvir, e é assim mesmo como eles referem na consulta, ou eles não conseguem ouvir, mas nós conseguimos auscultar no exame físico. Certo. E a doutora explicou um pouco de onde é que eles originam, que é nos brônquios. Os brônquios. Nos brônquios. E qual é a diferença principal entre os sibilos? A doutora já tinha falado um pouco, mas queria que aprofundasse. Entre os sibilos e os outros sons respiratórios. Temos, como mencionei, temos aqueles que aparecem na inspiração, que são crepitantes e subcrepitantes, que eles basicamente falam quando há uma afetação, uma inflamação a nível pulmonar, alveolar, do próprio tecido do pulmão. Porque o pulmão tem um alveolo, né? Tem o brônquio e tem o parênquima pulmonar, que envolve estas coisas todas, tem um tecido intersticial que enjunta, né?
o próprio alvéolo, junta o brônquio e a parte vascular, né, do pulmão. Então, os subcrepitantes e crepitantes falam principalmente de inflamação a nível do parênquima pulmonar. Agora, roncos e sibilantes já são um bocadinho mais específicos das vias aéreas, né? Independentemente que eles podem se ouvir tanto nas vias aéreas baixas como um bocadinho mais alto. E aqui temos outros sons a nível pulmonar, a nível da via respiratória, que é o estridor. Né? É o estridor que aparece na inspiração, geralmente, porque se o grau de obstrução é muito, ele pode aparecer mesmo em ambos tempos, né? Da inspiração e expiração, mas geralmente o estridor é inspiratório, é aquele que ouvimos quando estamos a tentar apanhar ar. E pode aparecer quando há afetação das vias aéreas mais altas, que é a laringe, que é a tráquea, né? Ou a traqueia, que é como, pronto, deve ser assim. E dos brônquios, já seja os brônquios de maior calibre ou os brônquios já mais fininhos que vão mais até o fim do parênquima pulmonar. E quais são as principais causas dos sibilos recorrentes na infância? Quando são recorrentes, quais são as principais causas? Sibilos na infância podem se apresentar como um primeiro e único episódio, por exemplo, uma primeira e única crise, ou podem ao longo da infância aparecer de maneiras recorrentes. Decimos recorrentes quando temos uma criança que tem 4 ou mais episódios. Há autores que falam de 3, mas entre 3 e 4 episódios até o momento da vida deles. E a causa mais frequente são as infecções respiratórias virais. Se diz que a literatura diz que entre 60% e 80% da causa dos sibilos recorrentes acontece por vírus, por infecções respiratórias. Os próprios vírus que provocam resfriado comum, que provocam as gripes, são os que causam estas crises recorrentes de sibilos na infância. A doutora poderia dizer que talvez estes sibilos recorrentes são mais comuns na primeira infância? Ou eu tenho um filho de 3 anos, então agora entrou na escolinha e estamos nesta fase dos resfriados. Exatamente. Então, quando é que a doutora acha que eles são mais comuns? E eu sempre explico aos pais, porque cada criança que nós recebemos, o que eu recebo na consulta, pronto, é diferente, né? E nesta condição, não vamos dizer que uma doença de sibilos recorrentes pode se manifestar de muitas maneiras, né? Dependendo da criança. Por exemplo, a criança geralmente começa no primeiro ano de vida. Depois, há certa tendência, dependendo de algumas características, de algumas particularidades da criança, mas geralmente, de estes 60% a 80% que falei, desaparecem depois dos 3 anos e antes da adolescência. Estes que são provocados pelos vírus respiratórios têm esta fase para que eles normalmente, a evolução normal é a tendência a desaparecer. Então, é bom os pais devem saber isto, porque pelo facto de aparecer esta condição do sibilo recorrente, não quer dizer que estamos perante uma doença crônica que vai acompanhar a criança a vida toda. Nós sempre temos uma frase dos pediatras que decimos que os médicos em geral, que aquilo tudo que chia não é asma, porque existe uma tendência, né, a misturar um pouco as coisas e às vezes os pais chegam à consulta porque já pensam que o filho é asmático, porque já houve um diagnóstico por aí de que a sua criança é asmática. Então, isto precisa um tempinho para dedicar, temos que dedicar um tempinho ao interrogatório, exame físico desta criança, para conseguir caracterizar esta criança. Temos que individualizar este diagnóstico para depois saber quais são as características que acompanham esta criança e qual vai ser a possível evolução ao longo do tempo.
Certo. E ainda bem que a doutora falou um pouco sobre que nem tudo que chia é asma, porque realmente é uma questão que muitos pais devem ter, que é a preocupação, né? Quando eles nascem, bebezinhos, a primeira coisa que eu lembro-me que fazia várias vezes era ver se ainda estava a respirar, porque tinha medo, ou porque quando são recém-nascidos também fazem muito barulho. Sim, E fazem. por que é esse motivo? As vias respiratórias delas são pequeninas. As narinas, por exemplo, são de pequeno calibre. Então, qualquer obstrução menor que acontece ali, eles já começam a fazer aquele som, né? Aquele ronronar. Sim. E os pais, muitas vezes, é uma questão que eles planeiam na consulta, esta primeira consulta aqui do bebê pequenino. Então, as vias respiratórias são de calibre pequenino. Qualquer coisa que aparece, mesmo uma infecção que provoca obstrução da via respiratória, uma gripe, né, que faz obstrução nasal, ficam cheios de secreções. A menor coisa que aparece, eles já começam com aquele ronronar. Até as próprias secreções normais, que temos normais na nariz, que ficam secas, eles fazem aquele ronronar com muito mais frequência que as crianças maiores, porque são de menor calibre. Ok. Certo. E como é que a asma pode causar os sibilos ou estes sons? Sim, que são muito parecidos. Sim, né? Sim. Pronto, primeiro vamos falar um pouco destas coisas da asma, mas eu quero que os pais saibam que a mensagem tem que ser de que a causa mais frequente são as infecções virais, tá bem? E que, como eu já disse, aquilo que chia nem sempre é asma. Então, não vamos ficar com a mensagem de que sibilo recorrente é igual a asma. Mesmo assim, é bom explicar algumas coisas para eles conseguirem entender qual é a diferença pouco, tá bem? Então, na asma, o mecanismo por el qual aparece já uma sensibilização, já o organismo já esteve em contato com algum alergeno. Alergenos são aqueles que provocam crises de asma. E então já houve uma sensibilização. A partir de que o alergeno entra em contato com o nosso organismo, começa a acontecer uma série de processos, como resposta imunológica, que no fim, porque a explicação pode ser um pouco longa, né? Leva à produção de anticorpos, que a imunoglobulina é específico contra esse alergeno. Então, já aí ficamos sensibilizados. O nosso organismo já reconheceu que aquilo provoca uma reação a nível do nosso aparelho respiratório. E então, a partir de aí, começam a aparecer uma série de substâncias chamamos pró-inflamatórias, que ocasionam a inflamação do aparelho dos brônquios. Então, a asma acompanha-se de inflamação da mucosa que cobre os brônquios, há uma hiperreatividade bronquial, há uma broncocontricção, e no fim isto leva à aparição de uma mudança a nível do epitélio respiratório e do próprio brônquio. Chamamos uma remodelação, não sei se ou remodelagem, né? Que isto traz como consequência no futuro a aparição de doenças crônicas, né? Independentemente que a asma é uma doença crônica, mas, como é que eu posso dizer, traz complicações, melhor dito. A diferença de estes civilos recorrentes por infecções virais. O que eles têm em comum é que aparece a hipersecreção de muco, né? Aumento da secreção de muco a nível do epitélio respiratório, do tecido da via respiratória, com inflamação, com edema, e um pouco tem em comum esta resposta imunológica que a vezes o organismo não consegue controlar, então pode ter em comum este comportamento. Mas o resto das coisas que vemos na asma bronquial não aparecem nestas crises de sibilos recorrentes secundárias a infecções virais. Certo. E poderia explicar um pouco a diferença da asma e da bronquite? Bronquites? A bronquite é decimos que temos uma criança com uma bronquite, é uma infecção viral, geralmente. E, portanto, é uma infecção aguda. E que com um tratamento
específico ou pode ter uma resolução logo no momento, né? Ao longo do tempo, mas a curto prazo. Sim. Mas a asma bronquial é uma doença crônica. A asma bronquial não é uma doença viral, nem bacteriana, nem aguda. Tem uma evolução ao longo do tempo e os mecanismos pelos quais se produz são totalmente diferentes à bronquite. Sim. Podem ter algumas coisinhas em comum, Sim. mas, em geral, o mecanismo de produção entre um e outro tem algumas diferenças. Certo. Quais são as outras condições que podem causar sibilos recorrentes? Por exemplo, o refluxo esofágico. Sim. Quais são as outras causas que podem contribuir para a aparição de sibilos recorrentes? Sim. Bom, os pais devem saber que sempre que temos crianças com esta condição ou situação de sibilos recorrentes, sempre devem acudir ao pediatra. Por quê? Porque há outras causas também e sempre devem ser estudados, está bem? Então, nós os pediatras pensamos em outras causas quando vemos que uma criança que já tem um segmento na consulta e que não tem aquela resposta que nós esperamos, né? E então, aí começamos a pensar em outras causas e dependendo da idade, por exemplo, nos bebês mais pequeninos, desde a nascença até por volta de 3 meses, sempre vamos pensar, e até o primeiro ano de vida sempre vamos pensar em malformações das vias respiratórias. E aí temos, não sei se já ouviram falar, temos as malásias, que é a laringomalácia, a tracomalácia, bronquiomalácia. E então são malformações das vias respiratórias e desde que o bebê nasce, ao longo do primeiro ano de vida sempre devemos ter isso como uma possibilidade diagnóstica, independentemente que a expressão clínica sempre vai ser bem cedo, né? Malformações das vias do aparelho cardiovascular, daí temos cardiopatias congênitas também. Temos outras doenças que aparecem desde o nascimento, como displasia broncopulmonar. Ou seja, há muitas doenças que podemos pensar, dependendo da idade. Já depois que o bebê, depois que passa mais ou menos os 3 meses, até os 12 meses, 1 ano de vida, já aí podemos pensar no refluxo gastroesofágico, porque o refluxo tem um mecanismo que é o conteúdo, né, gástrico, que volta, né, vem do estômago e volta para o esôfago. O refluxo tem diferentes graus. Já aquele que provoca que o conteúdo gástrico entre nas vias respiratórias é um refluxo de alto grau. E, portanto, provoca irritação, né? Ou quando entra nas vias respiratórias, então provoca tosse. E a criança que tosse constantemente, está constantemente a sibilar e pode ter outras complicações também. O refluxo de baixo grau geralmente não acontece isto, ou que pode provocar tosse frequente por um mecanismo reflexo um pouco que é o pH do conteúdo gástrico é ácido, e então provoca uma irritação, não diretamente, porque ele não entra dentro da via respiratória, mas sim provoca contrição bronquial por um mecanismo reflexo. E então é o que acontece com o refluxo gastroesofágico. E temos outras possíveis diagnósticos, como são aspiração, broncoaspiração de corpos estranhos nas vias aéreas. Temos outras doenças crônicas, que são fibrose quística, temos outras doenças, como temos os CRUPs, que eu não sei se ouvi falar, mas são estas, geralmente, infecções respiratórias que se acompanham de estridor. Está a laringites, a traqueites, ou laringotraqueites, ou laringotraqueobronquites, quando chega até o brônquio. Mas, às vezes, quando a infecção viral chega até o brônquio, então pode se acompanhar do estridor e os sibilos ao mesmo tempo. Então, dependendo da idade da aparição, nós vamos pensando em uma ou outra causa, né? E vamos, então, enfocando o diagnóstico por aí. Certo.
poderia talvez explorar, já que entramos aqui mais ou menos na parte que a doutora falou um pouco de diagnosticar, como exploramos o diagnóstico dos sibilos, as informações importantes que os pais devem também contribuir na consulta e o que o profissional de saúde procura para poder saber quais são os riscos ou quais são os pontos principais para poder diagnosticar. Quando temos uma criança que chega à consulta por primeira vez e pensamos na possibilidade destes vírus recorrentes, sempre temos que ir aos antecedentes, né? Então, antecedentes personais, né, próprios da criança e antecedentes familiares. E podemos ir até a gravidez, porque há fatores de risco, né? Que provocam, que fazem que estas crianças que têm estes fatores de risco sejam mais propensos a ter este tipo de vírus. Por exemplo, nós perguntamos se durante a gravidez a mãe fumou, porque as mães fumadoras já se fala de que há uma afetação a nível pulmonar dos bebês. Sim. Esta remodelagem, né, que acontece por causa dos químicos do tabaco, e já são bebês que podemos dizer que podem nascer com uma disfunção a nível dos pulmões. Sim. E então tem maior possibilidade de ter estes vírus de maneira recorrente, mesmo que sejam por causa virais. Então vamos a ver se as mães fumaram durante a gravidez, se foram bebês pretermos, se foram bebês com baixo peso na nascença, se quando é que começou esta recorrência dos vírus, ou quantas crises até a atualidade têm tido para saber se são recorrentes ou não. Se estas crises de vírus são associadas ou vão acompanhadas sempre de infecções respiratórias, de gripes, né? Ou acontecem também sem infecções respiratórias, porque são um fator importante que ajuda mais ou menos a poder definir se esta criança, porque é outra coisa que pode acontecer, começa com crises de civil associadas a infecções respiratórias, mas depois, ao longo do tempo, já aparecem outras que não são associadas a infecções respiratórias e que certamente pode evoluir para asma bronquial. Pode evoluir para asma bronquial. Então, vamos perguntar nestas crianças se há antecedentes de dermatites atópica ou eczema, né? Mas tem que ser diagnosticada pelo médico. Né? Ou rinites alérgica, diagnosticada também pelo médico. Se há alguma manifestação clínica dessa criança até o momento que fale de possível alergia a alguns componentes do ambiente, né? Ou se tem alergia a medicamentos, se tem alergias a alimentos, porque isto ajuda a diferenciar também ou a poder definir a possível evolução o componente quizás atópico ou um pouco alérgico desta criança, a diferença de outros que não têm esta rinites ou a dermatites ou não têm nenhum tipo de alergia. Então, a provável evolução ao longo do tempo vai ser diferente e o pronóstico e o tratamento também vai ser diferente. E então, estas coisas temos que perguntar, também perguntamos nos pais se há antecedente de asma bronquial, se há antecedentes também destes tipos de alergia, alergia ambiental, alergia a alimentos, a medicamentos, porque por herência também pode haver um fator que favorece a aparição destas crianças. Quais seriam os exames complementares que poderia utilizar para ajudar a fazer o diagnóstico dos vírus recorrentes? Sim, dos vírus recorrentes. Bom, como as causas mais frequentes que nós temos na consulta são as infecções virais, usualmente nós não pedimos exames de laboratório, porque o diagnóstico é puramente clínico. É a história que vão contando os pais ao longo do tempo e com isto nós temos não vamos dizer que um 100% do diagnóstico, mas sim um 90% do diagnóstico. E então, nós vamos pedir exames complementares quando estamos pensando em uma causa diferente, que já não são civis associados a infecções virais, ou se estamos pensando em complicações.
Então, dependendo da suspeita, é que vamos a enfocar os exames que vamos a pedir. Por exemplo, se eu estou perante uma criança que estou a suspeitar que tem um refluxo gastroesofágico e está a evoluir com civilos recorrentes e um refluxo de alto grau que tem afetação a nível nutricional e outras complicações, pois aí posso pedir, temos um teste que é um estudo contrastado que a procura de o funcionamento ou malformação a nível do esôfago, estômago e duodeno, chama-se assim. Então, um estudo contrastado do esôfago, estômago e duodeno, e nós vamos a ver como é que funciona através deste contraste e vamos ver se há este refluxo. Também não é um estudo que nós fazemos de maneira rutinária, Sim, né? sim. É mesmo, Em tem que último ser caso, bem, sim, tem que ser bem justificado. E, então, pacientes, uma criança que, por exemplo, está a suspeitar uma cardiopatia congênita e que vem com um civilo recorrente, então aí eu vou pedir um raio-x de tórax, eu vou pedir uma ecografia cardíaca, né, para ver se há algum defeito estrutural do coração. Se uma criança que é uma crise de civilos e tem complicações, então está com febres e tal, então eu vou pedir um hemograma. Ou uma criança com cianose, eu posso fazer uma gasometria. Ou seja, os exames vão em dependência daquilo que eu estou a pensar como provável complicação ou como outras causas de civilos recorrentes que não são associadas a infecções virais. Mas comumente não se faz o diagnóstico com exames de laboratório. Certo. E falando um pouco já do tratamento e manejo dos civilos recorrentes e dos outros sons pulmonares que podemos encontrar ou diagnosticar numa criança, quais são os tratamentos comuns que, neste caso, para asma, são recomendados? Para asma? Sim, para asma bronquial. Exatamente. A asma bronquial, quando temos uma criança já com diagnóstico de asma bronquial, temos que primeiro classificar esta criança se é um asma intermitente, se é um asma persistente leve, se é um asma persistente moderado, um asma persistente severo. E a partir de ali, há protocolos bem estabelecidos para o manejo desta criança e a possibilidade de algum tratamento farmacológico. Agora, antes de chegar ali, é importante a educação dos pais. Quando tem uma criança asmática, até uma criança com civilos recorrentes de causa viral. Eu sempre falo com os pais que eles são protagonistas no tratamento destas crianças. Por quê? Porque temos que evitar contato com os alergenos todos que temos no nosso meio que provocam estas crises de asma bronquial, né? Temos os alergenos inalados, né? Tem a poeira doméstica, aqueles ácaros, aquele funguinho que está na poeira doméstica, os ácaros que se encontram na pele dos animais, né? As mascotas que temos em casa, a raiva, o pólen das flores quando estamos na primavera, mas há um sinnúmero de alergenos, há muitos que podem provocar uma resposta imunológica que podem trazer como consequência a crise de asma. Os produtos que usamos em casa para limpeza, que têm cheiros fortes, os próprios... as próprias coisas que usamos para nossa higiene, perfumes, cremes e tal, podem também começar com tosse, provocar hiperreatividade via respiratória e a partir daí aparecer a crise de asma. Alguns tecidos também, não é, doutor? Podem ser alguns tecidos, há muitos que às vezes os pais conseguem identificar, às vezes não conseguem. E já aí temos que ir para os testes de alergia, para eles saberem, né? E até nós, como é que vamos manejar o ambiente dessa criança. Porque o controle do ambiente dessa criança é muito importante. O objetivo é a prevenção. E o tratamento preventivo é esse, cortar, evitar o contato com aquelas substâncias que vão provocar a aparição da crise de asma. Evitar é difícil, às vezes, porque as crianças estão na escolinha, né? Ou estão na escola, mas as infecções virais também são um fator desencadeante das crises de asma, neste caso, e até de civilos associados a infecções respiratórias. Mas
temos que tentar controlar um pouco também este ambiente. Eu sempre falo com os pais, olha, vamos cortar o contato, fiquem com as crianças em casa para evitar a propagação para outras crianças e também para evitar a reinfecção ou co-infecção e as possíveis complicações. Então, os pais são protagonistas porque as medidas preventivas para evitar a aparição das crises estão nas mãos deles. Temos que tentar evitar a crise para evitar que as crianças cheguem a nós. Então, já precisam de tratamentos de manutenção. Então, depois já no tratamento da asma, depois que pronto, estas medidas todas já não estão funcionando e aparecem as crises de asma, são frequentes, ou conseguimos classificar esta criança nestas diferentes categorias que comentei, então já aí podemos abordar o tratamento com inibidores dos leucotrienos, que é o Montelukast, que aliás já conseguiram ouvir, que é uma das substâncias principais no mecanismo de produção das crises de asma. Isso é muito efetivo também para as crises associadas a infecções virais e é muito efetivo também para as crises associadas ao exercício, né? E então, nós vamos escalando, né? Dependendo da resposta. Certo. E começamos com uma primeira pauta de tratamento, depois, dependendo do resultado, podemos ir adicionando. Sim. Temos os glucocorticoides inalados, sim, temos a budesonida, fluticasona, existem muitos outros. No nosso meio é o que mais usamos e começamos com doses baixas e à medida que vamos tendo uma resposta, e se é necessário aumentar, vamos aumentando, sim, e quando temos um nível de controle, podemos ir reduzindo as quantidades, sim, até conseguir um controle da asma, que é o objetivo. Sim. Conseguir um controle, tipo, conseguir um paciente livre de sintomas. Certo. Tá bem? Sim. E em relação aos broncodilatadores e corticoides, como é que eles são usados para ajudar no manejo não só da asma e aproveitar associar quais são os outros antibióticos ou quais são os antibióticos que podem ser utilizados ou como é que eles ajudam no tratamento das infecções respiratórias. Então, um lado é os broncodilatadores e os corticoides que muitos pais utilizam para o manejo da asma e depois como os antibióticos podem auxiliar no tratamento das infecções respiratórias. Bom, continuando no tratamento da asma, mencionamos educação, né, para os pais, mencionamos um pouco, mencionei o inibidor dos leucotrienos, que é o Montelukast. Depois temos os glucocorticoides inalados, eles podem aparecer, a apresentação pode ser sozinhos, podem ser misturados com os broncodilatadores. Agora, quando entramos nesta classificação da asma, estamos falando do tratamento de manutenção. Sim. Não estamos falando do tratamento da crise, sim, né? Sim. Que é totalmente diferente. Sim. E então, como segunda linha, podemos usar ou associar os glucocorticoides inalados. E depois podemos associar o glucocorticoides que vem junto com o broncodilatador. O broncodilatador, ele dilata, como o nome diz, dilata as vias respiratórias, que na asma parece broncocontrição, então elas fecham. Tanto por afetação da musculatura, né, do brônquio, como por o brônquio fica cheio, enche, né, então a luz reduz. Do moco, as secreções todas lá dentro. Sim. Então, ela ajuda a dilatar, né, o brônquio e, portanto, vai melhorar o fluxo do ar, do oxigênio, através da via respiratória, melhora a oxigenação em sangue, melhora os sintomas a nível pulmonar, né, a nível respiratório. E esse é, em princípio, o broncodilatador. E os glucocorticosteroides são anti-inflamatórios não esteroideus, que tem uma ação potente a nível, como anti-inflamatório a nível dos brônquios, né, das vias respiratórias. E então ela ajuda a desinflamar este epitélio, este tecido respiratório dentro, este tecido bronquial, né, e reduz o edema. Então, a luz dentro do brônquio vai ser maior
E então melhora os sintomas da crise, né, desse vírus. Então é um anti-inflamatório, em resumo, esteroideu, e ajuda a desinflamar aquela mucosa toda dentro do brônquio, e o broncodilatador então dilata o brônquio. No fim, eles estão ajudando a que o brônquio volte àquilo que é a sua função normal e melhorem os sintomas deste paciente, né? Certo. Em resumo, mais ou menos, por aí. E em relação à prevenção dos civilos recorrentes, e associar também isto à importância da vacinação na prevenção de doenças e infecções respiratórias, o que é que os pais podem fazer? Em relação à prevenção, né? É mais ou menos a pergunta, tipo, as vacinas, né? Para os civilos recorrentes associados a infecções respiratórias. Sim. E sempre recomendamos vacinas nestas crianças que têm, principalmente nas crianças que sempre tem uma fonte, né? De infecção. Pode ser a guarderia, a escolinha, desculpa. Sim. Ou pode ser aquela criança que tem um irmão, a criança pequenina, sim, não vai à escolinha, nem ao quando são mais pequeninos que vão à creche, desculpa. Não vão lá, mas tem um irmão que traz a infecção para casa, né? E então, recomendamos a vezes aos pais as vacinas antigripal. E é certo que a vacina, pelo fato de ter a vacina, não quer dizer que não vão apanhar infecção respiratória. Exato. Mas, certamente, vai reduzir a probabilidade de recorrência, porque pode estar em contato com o vírus e pode não desenvolver sintomas, ou pode desenvolver sintomas leves, né? Pelo tanto, o risco de complicações diminui, ou a necessidade, se calhar, de assistência ou de necessidade de um tratamento de urgência, né, no serviço de urgência diminui, a possibilidade de complicações e de internamentos também diminui. Então, a vacina certamente ajuda, porque vai evitar até certo ponto recorrência e complicações nestas crianças. Certo. E quais seriam os sinais de alerta para os pais de uma infecção, ou não vou dizer infecção, mas uma dificuldade respiratória grave? Então, quais seriam os sinais que os pais deviam estar em alerta e quando é que é necessário procurar ajuda médica? Quando temos uma infecção respiratória, sempre que aparecer dificuldade para respirar, né? Tipo, a criança tem que fazer um esforço, né? Apanhar aire. Afetação do nível de consciência. Às vezes nem precisa a criança perder a consciência, mas se ficam sonolentos prostrados, é difícil acordar a eles. Já aí pode haver certo compromisso do nível de consciência. Uma criança com um mau aspecto geral, para além da dificuldade respiratória ou afetação do nível de consciência. Uma criança que não consegue alimentar-se, não come nada. Normalmente, quando eles estão doentinhos, o apetite fica um bocadinho abaixo. Mas uma criança que não se consegue alimentar, né? Também é um sinal de alarma. A aparição de cianoses também é um sinal de alarma, né? Às vezes nem precisamos esperar a cor mesmo preta da pele. Temos que ver aquela cor, tipo, que não é aquele coradinho, né? Não é aquele cor rosado, vermelhinho da criança, mas fica uma cor escura à volta da boca, nas mãos, na palma das mãos, na planta dos pés. Isso é um sinal de alarma também. Nos bebês pequenos, a irritabilidade, eles choram e não sabemos a causa, né? Então, estes são sinais de alarma que temos que ir logo à urgência para procurar ajuda. Certo.
menos. E de maneira geral, qual seria para a doutora a importância de haver um acompanhamento de um pediatra? A importância, primeiro, temos que ter um diagnóstico, né? Se temos uma criança que está com sibilos recorrentes, não é normal. Portanto, temos que ver aí o que é que se passa, né? Então, os pais devem procurar ajuda. Uma vez que eles estão lá, nós vamos tentar chegar a um diagnóstico com isto todo que temos falado para orientar aos pais e educar aos pais em relação com isto que está com esta crise de sibilos recorrentes que tem a sua criança. Assim, vamos evitar uma progressão ao longo do tempo para complicações, né? Para doenças crônicas, porque pode acontecer uma afetação crônica a nível pulmonar. Nós estamos a falar da criança com asma, vamos falar daquela com sibilos por causa de infecções virais, né? Que normalmente deve desaparecer entre os 3 anos e a pré-adolescência. E então, com um controle destes sibilos recorrentes, vamos evitar a progressão para uma criança, para uma doença crônica, naquelas crianças que é possível, porque aquele que vai evoluir para uma asma, se geneticamente já tem a predisposição, pode continuar e evoluir para uma asma bronquial. E com isto também melhoramos a qualidade de vida desses pacientes, porque às vezes torna-se um bocadinho difícil o manejo em casa, às vezes a dinâmica familiar está um bocadinho comprometida, são crianças que precisam ir à urgência com frequência e fazer muitos tratamentos, então economicamente às vezes as famílias é um bocadinho, exato, sofrem um bocadinho difícil e então um segmento com o pediatra vai evitar a aparição deste tipo de coisas, né? E vai melhorar a qualidade de vida deste paciente e evitar que estas coisas todas, né, apareçam no final. De maneira a fechar o episódio, a doutora tem alguma nota ou algum conselho a deixar aqui para os pais, filhos e educadores? Sim, a mensagem que eu queria deixar, mais ou menos já comecei a deixar desde o início, e é isso. E vou repetir, aqueles que chiam nem sempre asma. Quando temos uma criança com sibilos recorrentes, devemos procurar ajuda médica, porque se bem os 60% a 80% das causas são infecções virais, há outra pequena porcentagem que temos que descartar outras doenças. Outras doenças que podem evoluir ao longo do tempo para complicações. Então, é isto. E que, com o segmento com o pediatra, vamos evitar estas coisas todas que mencionei, acabo de mencionar, né, há pouco tempo. E o principal é que vamos evitar o deterioro, né, a evolução a uma doença respiratória crônica, e a aparição de complicações ao longo do tempo. Os sibilos recorrentes são bastante frequentes nos primeiros 3 anos de vida, principalmente, mas já vimos que podem ir um bocadinho até a pré-adolescência, né? Naquela adolescente que continua com sibilos, já temos que pensar em outras coisas, como asma bronquial, mas sempre que temos esta situação da causa que for, temos que procurar ajuda médica. Também temos que procurar ajuda médica e eles têm que ficar sempre atentos a estes sinais de alarma que falamos e que eles têm que saber que são os protagonistas, né, para o tratamento destes pacientes, mesmo desta criança, mesmo que não seja medicamentoso, com aquelas medidas de controle do ambiente, e até o tratamento medicamentoso, porque são eles que vão fazer em casa, nos damos orientação, mas no final são eles que vão fazer em casa e devem fazer corretamente e devem ter uma boa adesão ao tratamento para garantir uma boa resposta destas crianças e evitar a recorrência das crises. Então, em sentido geral, é isso. Muito obrigada, doutora, pela presença, pela participação e pela informação preciosa que deixou aqui. Como a doutora disse, nem tudo que chia é asma.
Os pais são os protagonistas para manejo e também auxílio naquilo que é a identificação também dos sinais e sintomas das doenças respiratórias e, acima de tudo, o sibilo recorrente. Então, nós ficamos por aqui com este episódio. Esperemos que tenham gostado. Não se esqueçam de partilhar com as mães, com os pais, com os educadores e com filhos também. Até a próxima e ficamos por aqui.